A história do jovem rei começou com humildade e temor diante de Deus. O livro de 1 Reis 3, de 3 a 14, nos conta que Salomão, ainda inexperiente, foi até Gibeão, o lugar alto mais importante de Israel naquela época, e ofereceu 1000 holocaustos em adoração ao Senhor. Foi ali, naquela noite, que teve um dos encontros mais extraordinários registrados na Bíblia. O próprio Deus lhe apareceu em sonho e disse: "Peça-me o que quiser, e eu lhe darei." 1 Reis 3, 5. Imagine a cena. Um jovem rei, cercado por responsabilidades, diante da voz do Criador do Universo. O que pediria um governante nessa situação? Riquezas? Poder sobre os inimigos? Longa vida? Mas Salomão surpreendeu o mundo espiritual ao responder com humildade: "Dá ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e para distinguir entre o bem e o mal. Pois quem é capaz de governar este teu povo tão numeroso?" 1 Reis 3, 9. O texto bíblico continua dizendo que o pedido agradou a Deus, que lhe concedeu sabedoria incomparável. Além disso, acrescentou aquilo que ele não havia pedido: riqueza e honra. A partir daquele momento, Salomão se tornaria o homem mais sábio da terra, capaz de julgar com equidade, compor cânticos e prover conselhos que seriam lembrados por gerações. Logo no início de seu reinado, a sabedoria de Salomão foi posta à prova em uma história famosa, narrada em 1 Reis 3, 16 a 28. Duas mulheres disputavam um bebê, cada uma afirmando ser a mãe verdadeira. Diante de um dilema aparentemente insolúvel, Salomão ordenou que trouxessem uma espada e sugeriu dividir a criança em duas partes. Uma das mulheres concordou, mas a outra, em desespero, suplicou para que o bebê fosse entregue à rival, contanto que ele permanecesse vivo. Salomão então declarou: "Esta é a verdadeira mãe, porque abriu mão de seu direito para salvar a vida do filho." Esse julgamento percorreu toda a nação, e o povo reconheceu que o rei possuía não apenas inteligência, mas também discernimento divino. A Bíblia diz: "Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia dado e passaram a respeitá-lo profundamente, pois viram que tinha a sabedoria de Deus para fazer justiça." 1 Reis 3, 28. A fama de Salomão cresceu rapidamente. Ele se tornou o autor de 3.000 provérbios e mais de 1.000 cânticos, 1 Reis 4 e 32. Entre seus escritos mais conhecidos estão o livro de Provérbios, repleto de instruções práticas para a vida, o Eclesiastes, uma reflexão profunda sobre a existência humana, e o Cântico dos Cânticos, um poema lírico sobre o amor. Versículos como "O temor do Senhor é o princípio da sabedoria", ou "Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu", Eclesiastes 3, 1, são apenas exemplos da profundidade do seu pensamento. Palavras escritas há quase 3.000 anos que continuam a ecoar em nossos dias. Sob o governo de Salomão, Israel alcançou um patamar nunca visto. O território era extenso, as fronteiras estavam em paz e as riquezas fluíam para Jerusalém. O ponto culminante desse período foi a construção do Templo do Senhor, também conhecido como o Primeiro Templo, descrito em detalhes em 1 Reis 6. O templo era magnífico, revestido de cedro do Líbano e ouro puro, com colunas gigantescas e querubins de 10 côvados de altura no Santo dos Santos. Foi nele que a Arca da Aliança foi colocada, e a glória de Deus encheu o lugar de tal maneira que os sacerdotes não conseguiam permanecer de pé para ministrar. 1 Reis 8, 10 e 11. Além do templo, Salomão construiu palácios, fortalezas e cidades estratégicas. O seu trono, revestido de marfim e ouro, 1 Reis 10, 18 a 20, era símbolo de poder inigualável. A Bíblia descreve que o peso do ouro que Salomão recebia anualmente era de 666 talentos, um número impressionante, equivalente a toneladas de ouro por ano. A riqueza e a sabedoria de Salomão atraíram reis e governantes de todo o mundo. Entre os visitantes ilustres estava a rainha de Sabá,
cujo encontro com o rei é narrado em 1 Reis 10, 1 a 13. Intrigada com a fama do soberano, ela levou uma caravana de camelos carregados de ouro, especiarias e pedras preciosas. Ao ouvir a sabedoria de Salomão e contemplar sua corte, ficou impressionada. Nem metade me contaram. Em sabedoria e riqueza, ultrapassas tudo que eu vi. 1 Reis 10, 7. Esse episódio mostra o quanto Israel havia se tornado não apenas um centro religioso, mas também cultural, político e econômico do Antigo Oriente Médio. Do ponto de vista histórico, o reinado de Salomão, aproximadamente 970 a 931 a.C., coincidiu com um período de relativa estabilidade na região. Grandes impérios como o Egito e a Assíria estavam enfraquecidos, permitindo que Israel se tornasse uma potência regional. As rotas comerciais que passavam por Israel conectavam a Mesopotâmia ao Egito e à Península Arábica, o que explica a enorme riqueza acumulada. Arqueólogos acreditam que durante esse período surgiram construções monumentais em cidades como Megido, Hazor e Gezer, descritas em 1 Reis 9:15. Esses achados reforçam a descrição bíblica de um reino próspero e centralizado. O início do reinado de Salomão foi marcado por uma fé sincera, humildade diante de Deus e bênçãos sem medidas. Ele pediu sabedoria, e Deus lhe concedeu muito mais do que poderia imaginar. Seu nome se tornou sinônimo de prosperidade e justiça. Mas como veremos nas próximas partes, o coração humano é vulnerável. Mesmo o homem mais sábio da terra não estava imune às tentações do poder, da riqueza e da luxúria. O auge de sua glória seria, mais tarde, o prenúncio de sua queda. As ruas de Jerusalém ainda brilhavam com ouro. Os palácios ressoavam músicas de celebração e os celeiros estavam cheios de provisões. Aos olhos do povo e das nações vizinhas, Salomão era o homem mais poderoso da terra. Sua sabedoria era louvada, sua riqueza incomparável, sua fama inigualável. Mas, por trás do esplendor de sua coroa, algo silencioso começava a corroer o coração do rei. A Bíblia é clara ao mostrar que os maiores heróis da fé também são homens sujeitos a falhas. No auge de sua glória, Salomão tomou decisões que o afastaram gradualmente de Deus. O livro de 1 Reis 11, 1 a 3, registra de maneira contundente. Ora, além da filha do faraó, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas. Eram das nações sobre as quais o Senhor havia dito aos israelitas: não se unam a elas, porque certamente perverterão o coração de vocês para seguirem os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas. Tinha 700 esposas de origem principesca e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. A poligamia, que já era um problema em tempos anteriores, tomou proporções alarmantes no reinado de Salomão. Muitos de seus casamentos não eram apenas fruto de desejo, mas de alianças políticas. Unir-se a filhas de reis estrangeiros era uma forma de assegurar tratados de paz e rotas comerciais. Porém, essas alianças trouxeram consigo um fardo espiritual: a introdução da idolatria em Israel. Um livro de 1 Reis 11, 4 a 8 descreve que quando Salomão envelheceu, suas esposas o influenciaram a seguir deuses pagãos como Astarote, deusa dos Sidônios, e Moloque, divindade abominável dos amonitas. Ele chegou a construir altares e santuários em colinas próximas a Jerusalém, lugares onde se queimava incenso e se ofereciam sacrifícios a divindades estrangeiras. Visualize essa cena. O mesmo rei que construiu um magnífico templo para o Deus vivo, agora erguia altares para deuses falsos, permitindo rituais idólatras às portas da cidade santa. Era uma contradição gritante, um contraste entre a luz da sabedoria e a escuridão da idolatria. Esse foi um ponto de ruptura. O homem que antes havia se prostrado diante de Deus pedindo discernimento,
agora se curvava à pressão de suas paixões e alianças. A resposta divina não tardou. Em 1 Reis 11, de 9 a 11, lemos: O Senhor irou-se contra Salomão, porquanto desviara o coração do Senhor, o Deus de Israel, que 2 vezes lhe havia aparecido. Embora ele tivesse proibido Salomão de seguir outros deuses, este não lhe obedeceu. Então o Senhor disse a Salomão: Já que esta é a sua atitude, e você não guardou a minha aliança nem os decretos que ordenei, certamente tirarei de você o reino e o darei a um de seus servos. Contudo, em respeito à aliança feita com Davi, Deus prometeu que não faria isso nos dias de Salomão, mas no reinado de seu filho. O juízo estava decretado. A divisão de Israel era inevitável. No ponto de vista histórico e cultural, a abertura de Salomão para cultos estrangeiros não era apenas uma questão religiosa, mas também política. Ao aceitar os deuses de outros povos, ele buscava manter alianças internacionais. Porém, o preço foi alto. A identidade espiritual de Israel começou a ser diluída. Arqueólogos encontraram evidências de práticas idolátricas em colinas próximas a Jerusalém, que datam dessa época. Essas descobertas reforçam a descrição bíblica de altares construídos em honra a divindades estrangeiras. À medida que o coração de Salomão se afastava de Deus, o Senhor levantou adversários contra ele. Hadad, o Edomita, 1 Reis 11, de 14 a 22, e Rezim, filho de Eliada, 1 Reis 11, 23 a 25, começaram a perturbar o reino. Mas o golpe mais duro veio através de um jovem chamado Jeroboão, filho de Nebate, descrito em 1 Reis 11, 26 a 40. Jeroboão era um homem talentoso, colocado por Salomão como responsável pelos trabalhos forçados das tribos de José. Certo dia, o profeta Ahias de Siló encontrou-se com ele e realizou um ato simbólico poderoso. Rasgou sua capa nova em 12 pedaços e disse a Jeroboão: Toma para ti 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eis que arrancarei o reino das mãos de Salomão e te darei 10 tribos. Essa profecia foi o prenúncio da divisão de Israel. Após a morte de Salomão, o reino seria dividido em 2 partes. O reino do norte, Israel, com 10 tribos, governado por Jeroboão, e o reino do sul, Judá, com apenas 2 tribos, preservado por amor a Davi. Aqui se encontra o grande paradoxo da vida de Salomão. O homem mais sábio da terra foi derrotado não por exércitos estrangeiros, mas por suas próprias escolhas. Sua queda não veio de fora, mas de dentro, da incapacidade de guardar o coração contra as paixões e pressões. O livro de Provérbios, escrito por ele mesmo, contém um alerta que ecoa como ironia em sua própria história. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Salomão sabia a verdade, escreveu sobre ela, ensinou-a ao povo, mas não conseguiu aplicá-la plenamente em sua vida. Sua tragédia foi transformar sabedoria em conhecimento não praticado. O coração dividido de Salomão nos mostra que não basta começar bem. É preciso perseverar até o fim. Ele recebeu sabedoria, riquezas e poder diretamente das mãos de Deus, mas se perdeu por não manter um coração íntegro. A idolatria, a luxúria e a autossuficiência destruíram o legado de um dos maiores reis da história de Israel. Essa lição atravessa os séculos e fala conosco hoje. Até o homem mais sábio pode cair, se não vigiar sua vida espiritual. As últimas décadas do reinado de Salomão foram bem diferentes do esplendor dos primeiros anos. O jovem, que começara com humildade diante de Deus, pedindo sabedoria para governar, envelheceu cercado de riquezas, luxo e altares estrangeiros. O coração que já havia sido inteiramente do Senhor, agora estava dividido, e sua nação carregava as consequências dessa escolha.
O livro de 1 Reis 11, 41 a 43, resume o fim de sua vida de maneira sóbria. Os demais acontecimentos do reinado de Salomão, tudo o que fez e a sabedoria que revelou estão registrados nos registros históricos de Salomão. Ele reinou 40 anos em Jerusalém sobre todo o Israel. Então, descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E seu filho Roboão foi o seu sucessor. 40 anos de reinado, marcados por riqueza, sabedoria e também por erros graves. Ao morrer, Salomão deixou um legado complexo, o auge do reino de Israel e, ao mesmo tempo, as sementes de sua divisão. Como havia sido profetizado, após a morte de Salomão, seu filho Roboão herdou o trono. No entanto, ao agir com dureza contra o povo, perdeu o apoio das tribos do norte. Assim, o reino foi dividido. Ao sul, o reino de Judá, governado por Roboão, e ao norte, o reino de Israel, liderado por Jeroboão. Essa divisão não foi apenas política, mas também espiritual. O reino do norte mergulhou em idolatria, estabelecendo bezerros de ouro em Betel e Dan, afastando-se ainda mais do Deus verdadeiro. Judá, embora preservado por causa da aliança com Davi, também enfrentaria altos e baixos espirituais ao longo dos séculos. O esplendor de Salomão não resistiu à erosão causada por sua infidelidade. O homem mais sábio do mundo não conseguiu legar estabilidade espiritual à nação. Arqueólogos modernos encontraram ruínas em lugares mencionados na Bíblia, como Megido, Azor e Gezer, cidades fortificadas que teriam sido ampliadas por Salomão. 1 Reis 9:15. Também foram descobertos restos de edifícios monumentais e complexos administrativos que confirmam o poder e a organização do reino naquela época. Contudo, ao lado dessas descobertas, também existem registros do enfraquecimento político de Israel após o reinado de Salomão. Inscrições de nações vizinhas relatam o crescimento de outras potências que, séculos depois, subjugariam o povo hebreu. Essas evidências arqueológicas servem como lembrete de que, por mais grandiosas que sejam as construções humanas, elas não resistem ao tempo quando não estão fundamentadas em fidelidade a Deus. Entre os escritos atribuídos a Salomão, o livro de Eclesiastes se destaca como um retrato de reflexão madura, quase um testamento espiritual. Nele, o rei olha para trás e vê a futilidade de muitos de seus esforços. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Eclesiastes 1, verso 2. Essas palavras não são de um jovem sonhador, mas de um homem que experimentou todas as riquezas, prazeres e conquistas que a vida poderia oferecer. Ele construiu palácios, acumulou ouro, reuniu mulheres, escreveu cânticos e provérbios, mas, no fim, percebeu que nada disso satisfazia plenamente a alma. No último capítulo de Eclesiastes, encontramos sua conclusão definitiva. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Eclesiastes 12, verso 13. Esse versículo ecoa como um clamor de arrependimento e sabedoria final. O homem que começou pedindo discernimento encerrou sua vida aconselhando todos a voltarem ao essencial: temer a Deus e obedecer à sua palavra. O reinado de Salomão também foi um marco cultural e tecnológico. A organização social de Israel alcançou níveis de sofisticação impressionantes. A administração centralizada. Salomão dividiu o reino em distritos administrativos, garantindo eficiência na coleta de tributos. 1 Reis 4, de 7 a 19.
Tecnologia de construção. O templo e os palácios foram erguidos com técnicas avançadas de engenharia, empregando milhares de trabalhadores e artesãos especializados. Arte e música. Ele incentivou a produção de cânticos, instrumentos e literatura, tornando Jerusalém um centro de cultura. Comércio internacional. Alianças com o Egito, Tiro e outras nações expandiram as rotas comerciais, trazendo riqueza e diversidade de produtos. Esses elementos mostram como Israel, sob Salomão, deixou de ser apenas uma nação tribal para se tornar uma potência organizada, influente e admirada. Mas, junto com essa glória, veio também a tentação da autossuficiência. A mesma tecnologia que construiu o templo ergueu altares a deuses falsos. A mesma riqueza que encheu os celeiros encheu também o coração de orgulho. A história de Salomão ecoa até nossos dias com uma lição atemporal. Não basta possuir sabedoria, riqueza ou poder. É preciso manter o coração alinhado com Deus. Quantas vezes vemos líderes, artistas ou até mesmo pessoas comuns que alcançam sucesso extraordinário, mas perdem sua essência no meio da jornada. Assim como Salomão, muitos começam bem, mas se perdem em meio às tentações do caminho. A advertência da vida dele é clara. A verdadeira sabedoria não está em acumular conquistas, mas em permanecer fiel ao Senhor. Salomão foi um rei de contrastes. Um homem que pediu sabedoria, mas caiu em insensatez. Um governante que construiu o templo, mas também altares a deuses estranhos. Um autor de provérbios eternos, mas cuja vida terminou marcada por erros dolorosos. Seu legado é ambíguo. Por um lado, deixou contribuições literárias, culturais e espirituais inestimáveis. Por outro, abriu caminho para a divisão do reino e o enfraquecimento espiritual de Israel. A história de Salomão nos ensina que a verdadeira grandeza não está no ouro acumulado nem no poder conquistado, mas na fidelidade ao Deus que é eterno. Seus últimos conselhos ecoam como uma advertência e um convite. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Eclesiastes 12:13. No fim das contas, essa é a maior sabedoria que um rei e qualquer ser humano pode compartilhar com o mundo.